Não tô falando pra você ser quadrada com as coisas que você assiste, tipo, nossa, só tem que assistir coisas que me agregam. Não, você pode curtir uma série também, um filme. Eu só tô falando que não fique assistindo coisas que você se compare, que você se sinta mal. Esse é o objetivo. É você controlar. Coloquei essa faixa no cabelo, gente. Eu acho que ficou super autêntico, uma coisa super linda, porque eu adoro, né? Tipo assim, queria que fosse azul, porque eu amo muito azul, mas. Enfim, só que eu tô gostando bastante da vibe, então eu vou deixar mesmo essa faixa, e é isso. Bom, nesse vídeo de hoje, como vocês podem ver pelo título, eu fiz um desafio por 30 dias. No caso, hoje é o dia 29 desse desafio. Porém, galera, eu fiquei sem fazer por muito tempo, né? Um novo episódio. Tipo, eu fiz o primeiro, só que eu não fiz o segundo porque aconteceu tanta coisa que eu acabei me sobrecarregando demais e eu acabei deixando de lado esse desafio. Mas eu tô aqui pra contar a minha experiência pra vocês, caso vocês queiram tentar. E por mais que eu não tenha postado aqui, eu dei o meu melhor pra conseguir fazer esse desafio dar certo na minha vida, porque era uma coisa que eu realmente estava precisando. Eu fiquei sem fazer alguns dias, que isso aí, né, não é novidade, gente. Desafio é um desafio, é pra você se desafiar. Mas eu tentei o meu máximo e eu quero estar fazendo uma segunda temporada, só que agora mais constante nesse canal, pra inspirar a vocês, minhas amigas, a fazerem o mesmo. Gente, de verdade, é muito bom você ter autocontrole quando se trata de rede social. Porque não adianta nada você querer ser sua melhor versão, você querer estar na sua melhor e a versão mais linda e inteligente que você pode ser e ter a vida que você deseja se você não tem autocontrole. Porque do que adianta você colocar metas no começo do ano, sendo que você nunca vai cumprir com elas porque você simplesmente não tem o autocontrole de saber lidar com as redes sociais de uma forma saudável. De querendo ou não, se você não se controla, você acaba acessando coisas que te fazem mal a longo prazo, coisas que vão fazer você se comparar e vai fazer com que você não se sinta merecedora de chegar onde você quer, porque você tá vendo sempre o palco do outro. Porque a verdade é essa, né? Os momentos que as pessoas postam nas redes sociais é um fato que são coisas que, tipo assim, momentos felizes, sabe? Todo mundo tem esses momentos na vida que você quer compartilhar. Só que o problema não é que as pessoas compartilhem, é você ficar vendo isso excessivamente. Então, esse foi um dos motivos principais pelo qual eu comecei esse desafio e eu acho importante você também fazer. Porque, de certa forma, vai ajudar você muito se você também, assim como eu, quer ter uma vida melhor, quer se transformar na sua melhor versão. Então, é o que eu vou fazer e eu quero contar, antes de tudo, né, como foi a minha experiência fazendo esses 30 dias de desafio. Mas antes de tudo, oi pra você que não me conhece, meu nome é Caroline e nesse canal eu adoro registrar minha evolução pessoal e trazer conselhos para que você também possa evoluir comigo. Bom, gente, eu quero mostrar. Eu tô aqui com o meu caderno, tá? Eu trouxe o caderno de artes mesmo, que é onde eu anoto mais as coisas. Aqui algumas perguntas que eu quero responder, que talvez vocês estejam em dúvida, caso você queira fazer esse desafio, você deve estar se perguntando muitas coisas, de, tipo, qual foi meu maior motivo, por que eu fiz, quais foram as coisas mais difíceis, eu vou responder tudo isso, então eu já separei tudo em tópico. Mas para você que não viu o primeiro episódio desse desafio, eu fiz esse desafio com uma proposta de parar de ter acesso a consumir muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Muitos conteúdos ao mesmo tempo, especialmente para focar mais em mim, focar em fazer o que tem que ser feito, porque não adianta nada você ter uma mentalidade de uma garota que é inteligente emocionalmente, sendo que você não pratica isso, sabe? Você não coloca em prática. Não adianta nada. Então, eu senti que eu estava sendo assim e eu resolvi começar esse desafio. Mas lembrando que eu não fiz esse desafio com o objetivo de, tipo assim, excluir totalmente as redes sociais. Pra mim, eu tô levando esse desafio mais como algo temporário pra eu criar um amadurecimento, sabe, em relação às redes sociais, tipo assim, conseguir consumir só o que eu preciso consumir ou o que eu queira realmente, não porque tá ali na hora, sabe? Tipo, eu tô entediada, vou ver qualquer coisa. Porque você consome o que você é. Então, se você acabar consumindo coisas que de fato não é algo que você quer ver, mas sim por curiosidade, você acaba perdendo o seu tempo. Isso é uma coisa real. Parece ser muito chato, porque hoje em dia, né, tipo, tá literalmente ali na nossa mão. Só que se você realmente não começar a tomar esse controle, vai ficar muito difícil de você conseguir conquistar os seus sonhos, de você concluir uma meta simples, porque você vai estar sempre se deixando levar pelo momento presente e você nunca vai pensar, tipo, isso a longo prazo. Tipo, meu Deus, isso tá me afetando de verdade, sabe? Então eu preciso parar agora enquanto eu ainda tenho consciência, porque se você não parar agora, é muito difícil, gente, você querer resistir isso futuramente. Então,
Eu acho muito importante, ainda mais se você é uma garota ambiciosa, assim como eu, que quer alcançar suas coisas de verdade, não só ficar olhando as pessoas alcançarem. Você quer conquistar os seus sonhos, então você precisa do autocontrole. Isso é muito importante. Enfim, agora, indo direto ao ponto, né? Com o objetivo desse vídeo, eu quero contar tudo como foi, para que assim você consiga ter essa clareza. E se você quiser, você faz isso, aplica esse desafio na sua vida, que eu acho que vai ajudar muito e vai melhorar para você conseguir, sabe, tirar os obstáculos e conseguir focar em você mesma. Bom, o primeiro tópico aqui, tipo, é uma pergunta, basicamente, né? Eu coloquei aqui perguntas minhas, só que eu vou responder para mim mesma e, no caso, para você que tá assistindo, né? Mas enfim, eu vou ler como pergunta. Por que eu decidi fazer isso? Bom, o meu maior motivo, como eu disse, né, no início do vídeo, foi exatamente porque eu estava com essa dificuldade de ter um autocontrole no que eu assistia. Eu sou uma garota que eu busco muito evoluir, tipo, no meu dia a dia. Só que, ao mesmo tempo, eu sei o quão desconfortável é. E hoje em dia, nessa era de tecnologia, a gente tá muito acostumado a ficar relaxado, né? Tipo, qualquer momento você pode pegar seu celular, ficar vendo um vídeo que te dê prazer momentâneo, e é isso, você não precisa fazer mais nada. Só que pra quem quer realmente conquistar as coisas na vida, tem que ter aquela noção de que, pera, será que essa é a coisa certa a se fazer agora? Ou será que não é só o meu cérebro que tá querendo conforto porque eu estou sentindo desconfortável? E o que tava acontecendo comigo era exatamente isso. Eu ficava assistindo vários vídeos de desenvolvimento pessoal, só que eu não estava praticando, eu não estava colocando em prática. Um exemplo, se eu ficasse vendo vídeo de autoconfiança, eu estava só assistindo, mas na hora de praticar ser autoconfiante, eu não praticava, porque é desconfortável, é chato, mas é necessário. Então, esse foi um dos motivos, na verdade, o principal motivo pelo qual eu comecei esse desafio. Minha expectativa versus realidade. É, eu não acho que eu tive muita expectativa, tipo assim, uma expectativa muito irreal desse desafio, porque eu já fiz alguns desafios antes, e eu sei que não é fácil, é um desafio. O nome já diz, né? Tipo, você tá se desafiando a fazer algo que você nunca fez, a se tornar uma pessoa capaz de conseguir concluir com aquele desafio. Então, vai ser difícil sim no início. Não crie expectativas sobre, tipo, se você começar a fazer esse desafio, não se cobre tanto no início de ficar, tipo, meu Deus, eu tenho que fazer perfeito, eu não posso errar uma vez. Não. Tá tudo bem se nos primeiros dias não der certo, só continua, tá? Não para o desafio, porque senão você nunca vai conseguir concluir nenhum desafio na sua vida. E é isso, eu acho que eu não criei nenhuma expectativa muito irreal, só que instalei, né? Que no caso eu tinha colocado o Instagram, TikTok e Pinterest. Só que teve algumas vezes que eu instalei o TikTok. E eu falo isso porque eu já fiquei um bom tempo sem. Tipo assim. Só que aí, por conta que eu estava ciente que eu não podia instalar, parece que me deu uma vontade, assim, de repente, de, nossa, eu preciso instalar, sabe? Aquela urgência imaginária de, nossa, eu tenho que instalar, sendo que eu não tinha que instalar. Aí eu acabei instalando algumas vezes, sim. E foi isso. Eu acho que eu não criei nenhuma expectativa muito alta, só que gente, é o que é. É claro, nos primeiros dias foi bem difícil, mas eu continuei e, enfim, deu tudo certo. Fazia no lugar das redes sociais. Eu vou ser bem sincera, que teve vários dias, na verdade, no processo que eu acabei cedendo pra. Não sei se eu falei certo. Enfim, eu acabei usando as redes sociais, no caso, TikTok e Pinterest, porque eu gosto de ficar pesquisando certas coisas. Mas teve dias que eu praticava bastante hobbies, que, tipo, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de passar um tempo com a minha família. Não que isso seja um hobby, mas tô falando coisas que eu fazia no lugar, né? Eu passava mais tempo com a minha família, ou eu saía sozinha também, tipo, eu gosto de sair às vezes. Fazia coisas pra distrair mesmo a cabeça. Eu lia um livro meu, só que na maioria das vezes eu acabava instalando o aplicativo. Tô sendo bem real aqui, tá? Porque essa é a verdade. O desafio ele não vai ser tão fácil quanto parece que é. E você nunca vai sair tão perfeitamente. Até porque essa é a minha primeira vez fazendo. Então, eu não me cobrei tanto. Mudanças na minha mente. Bom, pra mim, eu tive várias mudanças. Tipo, eu refleti bastante ao longo desses tempos. Só que tem algumas mudanças minhas que foram pessoais, mais minhas. Mas a que eu posso trazer aqui nesse vídeo foi que você só vai mudar se você respeitar o processo. Eu acho que esse foi um aprendizado muito grande, assim, pra mim, muito importante nessa jornada de tentar ficar sem rede social. Porque, assim, a gente sempre quer tentar, ainda mais hoje, no dia de hoje, que você sempre vê as pessoas fazendo coisas perfeitas na internet. Você acredita que você também precisa ser maravilhosa e perfeita desde o início. Só que, como eu disse antes, é um desafio. Você está se desafiando a ser uma pessoa diferente, a tomar uma decisão diferente que você não estava acostumada antes.
Então, por mais que você erre, você tem que respeitar e entender, tudo bem, foi um erro, mas isso não define quem eu sou, não define se eu vou conseguir concluir com o desafio ou não. Então é você respeitar o processo e ter paciência e se dedicar todos os dias, sabe? Tipo, a mudança ela vem se você continua insistindo naquilo, não é sendo perfeita desde o início. Então acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive ao longo desse desafio. O que eu aprendi sobre mim mesma durante o desafio? Essa aqui é boa. Eu aprendi, na verdade, durante esse desafio, que eu, na verdade, não sou uma pessoa que consome coisas à toa, sabe? Eu não sou uma pessoa que, tipo, tem essa urgência de me comparar com as pessoas, ou esse fear of missing out, que é basicamente você ter medo de estar perdendo algo nas redes sociais. Ou seja, tipo, é como eu disse antes, eu ficava consumindo vários vídeos de desenvolvimento pessoal, só que eu nunca praticava. Por quê? Porque é desconfortável. E aí, para eu me sentir produtiva, eu ficava nessa de querer me sentir confortável dentro do meu desconforto. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo. É desconfortável. E é totalmente normal. Só que, ao invés de eu aceitar isso como um desconforto e que o processo, ele é realmente desconfortável, eu vou querer ficar vendo vídeos de pessoas que estão iniciando o seu canal também para eu me sentir confortável e não me sentir sozinha. O que não tem problema. Só que o problema é quando você faz isso e não parte pra prática. Era exatamente isso que eu tava fazendo. Então, eu comecei a perceber isso em mim mesma. Então, eu não tenho essa coisa de, eu vou assistir o que eu quiser. Porque tem muita gente que é assim, né? Infelizmente, acaba abrindo as redes sociais e vê o que dá na telha, sabe? Tipo assim, tô nem aí, eu vou assistir qualquer coisa. E enche a cabeça de coisas. Só que eu não. Eu tenho essa intenção, tipo, que eu quero assistir, só que realmente coisas que eu quero fazer, só que eu ainda tenho esse medo. Então, eu tava meio que sendo uma procrastinadora produtiva. Minha relação com o celular agora. Eu diria que agora eu tenho verdadeiramente, não vou falar que eu sou 100%, é claro que não sou perfeita e tipo, nossa, agora eu sempre tô assistindo tudo que eu devo, não. Mas eu tô escolhendo assistir coisas com muito mais intenção do que antes. Isso eu posso te garantir. Depois que eu fiz esse desafio, realmente eu tive essa mudança de tipo assim, por exemplo, vou entrar no TikTok. Agora eu não vou ficar rolando a For You. Eu vou pesquisar lá o que eu vou assistir, quais são os conteúdos do meu interesse. Sabe? Eu não vou ver qualquer coisa que me dá na telha. Então, eu acho que isso faz parte do autocontrole, né? Você ter uma intenção ali do porquê que você tá assistindo aquilo. Eu não tô falando pra você ser quadrada com as coisas que você assiste, tipo, nossa, só tem que assistir coisas que me agregam. Não, você pode curtir uma série também, um filme. Eu só tô falando que não fique assistindo coisas que você se compare, que você se sinta mal. Esse é o objetivo. É você controlar as coisas que você vê das pessoas. Não é tipo filme, série, jogos, qualquer coisa que você tem interesse, veja, faça bom proveito. Só que agora você tem que tomar cuidado com conteúdo de outras pessoas que você vê, porque nem tudo que tá na internet é verdade. Então você acaba que se compara com uma coisa muito irreal, que não é, nem é verdade. Valeu a pena? Faria de novo? Eu faria, gente. Inclusive, eu vou fazer uma segunda temporada. Eu vou tentar ser mais consistente. Agora eu quero postar 3 episódios dessa nova temporada que eu vou fazer pra me motivar. Eu quero motivar você que tá assistindo e me motivar também, porque eu sei que se eu postar, eu acho que eu vou ter mais essa vontade de fazer. E eu faria de novo, porque realmente, apesar de eu ter tido várias quedas, tipo, vários dias que eu fiquei querendo instalar, e eu realmente instalei os aplicativos e fiquei assistindo o que eu não deveria, eu consegui, ao longo dessa jornada, tipo, ter mais autocontrole, e agora eu sinto que tá fazendo efeito. Eu tenho, tipo, muito mais intenção naquilo que eu assisto. Então, eu faria de novo. E é isso. Eu acho que realmente vale a pena pra quem quer começar a ter mais autocontrole. Porque, de verdade, meu, a gente acredita em coisas na internet que, de fato, nem é verdade, sabe? Você só tá vendo ali um momento da vida de alguém por 20 segundos e você já determina que a vida da pessoa é perfeita, sendo que não é bem assim. Então, às vezes, o problema também não é nem o que você consome, mas é o excesso. Tipo, por quanto tempo você consome aquilo na sua vida, sabe? O problema é esse, é você se sentir mais interessada pela vida do outro do que pela sua. Então, pra mim, pelo menos, isso é um grande perigo. E eu não quero ser assim. Se você quer, aí não é comigo. Qual é as dicas que eu daria pra você que quer tentar? Bom, gente, a dica que eu dou, a primeira de todas, é se pergunte por que eu quero fazer esse desafio. Será que isso tem a ver com a minha rotina hoje? Será que é uma coisa que eu consiga focar na minha rotina? Porque você tem que saber também gerenciar isso, porque às vezes você vai acabar deixando de lado ou você vai quebrar vários dias, tipo, porque a sua rotina talvez esteja muito corrida ou porque você tenha muitas outras coisas para focar. Então,
Se você fizer isso agora, no momento da sua realidade agora, isso pode acabar prejudicando você e a sua autoconfiança. Porque se você fala que vai fazer algo, só que você não reflete muito bem sobre isso, tipo, será que realmente dá pra eu fazer isso agora? Você acaba que vai se decepcionar e vai pensar que não vai conseguir nunca, sendo que você tem que analisar mesmo se isso realmente é algo que faz sentido pra você hoje. E também escolha um porquê. O meu foi esse, foi tipo, eu realmente vi que eu tava precisando, porque eu tava consumindo muita coisa, mas nunca colocava em prática nada do que eu assistia, e isso pra mim começou a se tornar um problema, sabe? Se tornou aquela bola de neve onde eu só ouvia, mas não fazia nada. E aí eu me frustrava, né? Porque eu não via resultados. Então se pergunte o porquê você vai começar esse desafio. Segunda coisa é você não criar muita expectativa. Não crie expectativas que todos os dias você vai conseguir fazer. Tá tudo bem se você errar algumas vezes, isso é normal do desafio. E só siga em frente. Não desista do desafio. Porque se você desistir, você falar, ah, não vou fazer mais, porque eu não consegui cumprir com esse dia, você nunca vai conseguir fazer esse desafio. Porque você vai estar sempre cancelando e começando de novo. Então, mesmo que você erre um dia, continua o desafio. E terceira e última é você. Pera, eu esqueci qual que era a terceira. A terceira que eu ia falar é você ter em mente que o seu cérebro, ele não liga para os seus sonhos. Isso é uma coisa verdadeira que, se vocês quiserem, eu aprofundo mais isso em um vídeo, mas deixando aqui um contexto geral, o seu cérebro, ele sempre vai buscar por conforto. Então, se você tem um porquê muito bem claro, tipo, eu quero fazer isso porque eu sei que vai me ajudar a alcançar aquele objetivo meu, tipo assim, você quer se tornar mais focada nos estudos, só que você acaba se deixando levar pelos conteúdos que você assiste, e depois você se sente mal porque assistiu, tenha em mente do porquê e depois pense que isso é o seu cérebro. Ele quer que você procrastine, ele quer que você assista aquele vídeo. Ele não tá nem aí pros seus sonhos. Ele só quer que você esteja salva, segura e no seu conforto. Então, toda vez que você sentir essa vontade, larga o celular, 30 segundos pra você mesma, depois volta, faz o que você tem que fazer e ponto final. Lembre-se disso, coloque isso na sua cabeça. Seu cérebro, ele sempre vai preferir o mais fácil. Então, comece a identificar quando é você ou quando é ele que tá no comando. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero de coração que eu tenha ajudado alguém. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo, deixe o like. E eu vou trazer mais uma segunda temporada, só que dessa vez mais constante. Eu vou dar o meu melhor pra conseguir fazer esses episódios darem certo. E na mesma pegada mesmo, sabe? Só que dessa vez vai ser uma nova temporada onde eu vou começar a ter muito mais intenção no que eu assisto e deixar alguns conteúdos também de lado que me fazem mal hoje em dia, mas que mesmo assim, sabe, parece que vem aquela vontade de assistir, só que a gente tem que resistir, porque se você se deixar levar sempre pelo momento presente, você nunca vai conseguir alcançar algo maior no futuro. É isso, gente. Espero de coração que eu tenha te ajudado e se fizer sentido pra você, faça, se não, deixa pra mais para frente, você faz. É isso. Um beijo e até o próximo. Tchau.